Olá, Deus abençoe você e a sua família. Ainda falando sobre quem sou eu, segundo o Criador, eu gostaria de deixar um texto que se encontra aqui em Gênesis capítulo 26, verso 1 em diante. Diz o seguinte: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. O texto nos fala que assim como nos dias de Abraão, ou seja, houve fome, também houve a fome nos dias de Isaque. E é interessante que tanto nos dias de José e de Abraão houve fome. E a fome ela foi tão severa nos dias de Abraão que ele teve que descer para o Egito. E aqui da mesma forma, Isaac estava vivendo um tempo em que não chovia, em que havia escassez, em que não se colhia, em que plantava e as árvores não cresciam. E ele se viu tão apertado e tendo tanto prejuízo que ele decidiu em seu coração ir para o Egito. Só que antes, ele decidiu passar em Gerar. E o texto nos diz que quando ele estava ali em Gerar, o Senhor lhe apareceu e disse: Não desças ao Egito. É interessante, meus queridos, que se nós não soubermos quem somos em Deus e segundo o Criador, nós tendemos a tomar decisões por nós mesmos e a nossa mente, nós não usamos nem 5% da nossa capacidade mental, né? A nossa mente racional é limitada. E uma pessoa que ela não conhece a sua identidade, ela vive apenas pela razão da mente dela. Foi o que aconteceu no primeiro momento aqui com Isaque. Ele decidiu no seu coração ir para o Egito. Mas Deus ele é tão misericordioso que aparece para ele em Gerar e diz: Não desças ao Egito. Talvez você esteja querendo abandonar a igreja, abandonar o seu casamento, sair do seu emprego e retornar, quem sabe, a uma situação anterior, pior, porque o retorno ao Egito é um retrocesso. Mas Deus ele é um Deus misericordioso, ele te encontra hoje e diz: não desças ao Egito, não saia da posição a qual Deus te colocou. É interessante que Deus fala o seguinte: fica nessa terra, habita nela, porque eu serei contigo e te abençoarei. Ele não recebeu uma profecia, não foi Deus que falou o seu coração, foi o próprio Deus que apareceu para ele e falou para que ele ficasse ali. E nós sabemos que, conforme a palavra de Deus, que o Éden é onde está a presença de Deus, é o centro da vontade do Senhor. Então não saia do centro da vontade do Senhor, porque é nessa situação de adversidade que Deus quer te dar sabedoria. A nossa mente, via de regra, quer correr do problema, ela quer se tornar insubmissa, quer se fazer de coitada. Não, estou sendo tão injustiçado. Mas eu quero te falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Fica no local em que Deus te colocou, que é aí que Deus vai te abençoar. O texto fala: habita nessa terra e eu vou te abençoar, porque a ti e a tua descendência eu darei essas terras para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. E eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, eu assim te multiplicarei. Note que para Isaac crer nessa promessa, ele tinha que abandonar a visão dele,
o que ele pensava, o que os seus olhos estavam vendo para crer somente no Criador. E fé é isso, é abrir mão, né, de quem sabe uma melhora, uma aparente melhora, para a gente ficar no local que Deus nos colocou, que talvez não é tão bom, mas que Deus está provando ali a nossa fé, está nos capacitando, nos dando sabedoria, né? Então ele fala, fica aí que eu vou te multiplicar. E ele fala, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Note aqui o motivo da bênção sobre a vida de Abraão. Ele era um homem obediente. Era um homem que antes de decidir fazer a sua vontade, ele tinha como meta fazer a vontade de Deus que o guiava. E o texto nos fala, ele guardou os meus mandamentos. E aí Isaac, o verso 6 nos diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Né? Então, qual é o projeto? Qual é a decisão unilateral, própria, sua, da sua própria mente que você tomou sem orar? Né, que você tem que abrir mão para que Deus faça a vontade dele. Porque Isaac, ele tinha um objetivo, falou, não, meu objetivo é legítimo, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar. No Egito tem comida, em Gerar não tem, só tem fome, poeira para tudo quanto é lado. Mas Deus falou e ele foi humilde para obedecer. Então, para nós chegarmos ao centro da vontade de Deus e vermos aquilo que Deus tem para nós, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor e, se for possível, abrir mão dos nossos próprios objetivos, né? Porque o texto nos fala que, mesmo obedecendo à voz de Deus, ele ainda passa por dificuldades. Ele se sente ameaçado ali naquela terra. Ele contou uma mentira para o rei daquela terra, que era Abimeleque, dizendo que Rebeca era a sua mulher. E por que ele faz isso? Porque ele teme que os homens da terra o matem para ficar com Rebeca, que era bela de aparência. Né? De fato, acontecia isso mesmo. O rei, quando queria ficar com a mulher, ele mandava matar o esposo para ficar com aquela mulher. Isso olhando para o racional, só que Isaac esqueceu, né, por um tempo quem tinha pedido para que ele ficasse ali. E aí ele fala... No verso 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. E ele fica ali muitos dias, né? Só que uma mentira contada, ela é vazia, ela não se sustenta por muito tempo. Porque o texto nos fala que ele permaneceu ali por muitos dias. E um dia, Abimeleque, olhando pela janela, vendo Isaac acariciando a sua esposa, Rebeca, que na verdade não era irmã, era prima, né? Filha de Labão, que era irmão de Sara, né? Então, vendo ele ali acariciando, Abimeleque chama a atenção de Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pode disseste é minha irmã? E aí ele fala, porque dizia eu, para que eu não morra por causa dela. E veja que, quando Deus tem um propósito com uma pessoa, né, ele exerce a sua graça, a sua misericórdia. Isaac, a semelhança de Abraão, talvez pelo exemplo do pai, viu o pai mentindo também sobre Sara, ele mente aqui, ele tem um momento de fraqueza, né? Ele esquece daquele que tinha pedido para ele ficar lá na terra e tinha falado que o ia abençoar, e ele mente. Mas, meu querido, Deus, ele é tão gracioso quando ele tem uma aliança com alguém, né? Mesmo sendo tendo mentido, ele também era profeta. Isso mostra que um profeta, ele não é perfeito. Um pastor, um líder de célula, né, seja quem for, você não vai encontrar perfeição o homem tem essa ilusão, né, de querer votar no presidente perfeito, de querer achar uma igreja perfeita, um pastor perfeito. Eu não sou perfeito, né? Ninguém na terra é. E Deus assim faz para testar o nosso caráter e a nossa personalidade. Que, por exemplo, se eu não me submeto a uma liderança falha,
E se você não se submete a uma liderança falha, tampouco se submeterá à liderança perfeita de Deus. Deus, quando ele coloca uma liderança falha sobre as nossas vidas, ele está, na verdade, testando o nosso caráter. E ele fica ali, e mesmo assim, ele é abençoado. Porque num ambiente que você sabe que numa fome, né, numa seca, não chove. Você vai arar o chão, o que você vê é poeira. Né? E sem contar, tinha ainda os filisteus, aqueles que moravam ali na terra de Abimeleque, que não viam com bons olhos a Isaac, a sua esposa. Né? A tal ponto que ele chega a plantar, segundo a direção de Deus, Deus mandou ele plantar ali naquela terra seca, planta, que eu vou fazer um milagre, eu vou fazer dessa terra brotar. E naquela sequidão ele arou, e Deus fez com que a água viesse por baixo e fizesse brotar ali, né, o seu plantio. E o texto nos fala que ele ficou riquíssimo, de tal forma que os filisteus lhe tinham inveja e lhe entulhavam os poços. A tal ponto de o próprio Abimeleque falar, você já é maior do que nós, aparta-te de nós. E ele, com toda humildade, né, não querendo a guerra, ele se aparta, e por onde ele passa, ele tenta reabrir, né, cavar novamente os poços que Abraão havia cavado, e todo poço que ele cavava, os filisteus iam lá e entulhavam. E às vezes é assim, nós queremos progredir na vida, nós queremos sair do nosso local de comodidade, mas as pessoas, principalmente aquelas que não tiveram nenhum resultado, que são derrotadas, elas querem nos fazer parar, não vai dar certo, você não vai progredir, né? Esse projeto, né, não é de Deus, você vai quebrar a cara. E para isso é necessário um esforço redobrado para quebrar essa barreira, porque foi o que Isaac fez. No primeiro poço que ele cavou, entulharam, mas ele foi lá, cavou outro poço. Cavou o segundo, entulharam, foi lá, cavou outro poço. E foi cavando até que ele encontrou um lugar que Deus o abençoou, e ele chama aquele lugar assim, ó, verso 22, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Note que a própria palavra de Deus fala, e prosperaremos na terra, em vários textos, porque essa é a vontade de Deus, que você seja feliz na sua família, seja feliz nas suas finanças, que você tenha boa saúde, que você, né, tenha bom termo se você colocar em prática os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, e obedecer ao Senhor como Abraão obedeceu. E o texto nos fala que de tanto ele perseverar, ele encontrou um poço. Eu vou te falar, se você começou um curso, se você está passando por dificuldades no seu casamento, se você está enfrentando uma enfermidade, persevere. Saiba que aquele que te chamou, ele não vai deixar você passar fome. Ele vai enviar a provisão, ele vai cumprir os sonhos dele na sua vida se você não desistir, porque Isaac perseverou e ele encontrou o seu poço. E o texto nos fala que depois que ele deixa Gerar, ele deixa Abimeleque, ele encontra o poço dele, novamente Deus lhe aparece. Né? O Senhor aparece e diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ou seja, Deus aqui confirmando que o próprio Deus estava com ele. E diz o seguinte, não temas porque eu sou contigo. Quantas situações, né, nos sobrevêm no dia a dia para a gente temer. Às vezes é o desemprego, às vezes o fato de nós não estarmos na nossa casa, morando de aluguel, a gente fala, poxa, como é que vai ser o mês que vem? Como vai ser o ano que vem? E o homem tem esse anseio, essa ansiedade por querer saber o que vai acontecer no futuro. Mas eu te convido a ser como Davi. Davi diz no Salmo 116, eu confio no Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. O meu futuro está nas tuas mãos, por isso meu coração repousa e se alegra em ti. E o texto nos fala que quando ele encontra ali o seu poço, o Senhor lhe aparece, ele ouve a voz de Deus para falar que Deus era com ele, para o abençoar. E o verso 25 termina dizendo, então levantou dali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Veja que ele vai para ele queria ir para, ele começou mal, querendo ir para o Egito.
Mas no meio do caminho ele ouve a voz do Senhor, chega a fraquejar mentindo que sua esposa é sua irmã, mas Deus manifesta a misericórdia na vida dele, né? Deus o faz riquíssimo, Deus o abençoa, ele encontra o poço e no momento que ele sai de Gerar, ele ergue um altar, se arrependendo daquele primeiro pecado de ir para o Egito, se arrependendo de ter mentido, ele se encontra novamente em Deus, né, e fala, Senhor, me perdoe, né, porque o Senhor é o meu Deus, eu tenho uma aliança contigo. Então, faça como Isaac, talvez você não começou bem, né, talvez você esteja, no início dessa palavra você estava querendo ir para o Egito, talvez você estava vivendo uma vida de mentira, de adultério, de pecado, mas faça como Isaac, erga um altar, reconheça ao Senhor, reate a sua aliança com Deus, porque Deus ele quer te abençoar, é Ele quem te protege, é Ele quem supriu as suas necessidades e continuará suprindo. Amém? Então fica aqui essa palavra, se você não é inscrito, se inscreva, né? Divulgue esse canal para os seus amigos e, né, caso você queira, nós temos aqui no link acima, né, um curso de fundamentos bíblicos e também a nossa mentoria para a abundância, para o sucesso. Se você quiser, né, clique no nosso link e nos aguarde até o próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus o abençoe.